Olá Brasil, olá mundo, tudo bem com vocês? Sou Pedro Paulo Reality, diretamente aqui dos estúdios da Demais TV em São Paulo, com o programa jornalístico Chutando o Balde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Peço ao senhor e à senhora que não mude de canal, que esse programa hoje está bombando, muitas notícias bacanas, legais. Fique ligado porque a tampa da chaleira vai voar. Antes disso, só queria dar um recadinho para o senhor Gabriel Monteiro aí do Rio de Janeiro. Poxa, eu vi um vídeo dele aí que está circulando, até no Fantástico, em todas as mídias, dele levando aquela criancinha no shopping, induzindo ela a falar que estava passando fome para ganhar likes e visualizações nas redes sociais. Isso daí é de uma sacanagem do senhor, de uma crueldade. Não faça isso com as pessoas. Não use da pobreza alheia para se beneficiar. O senhor é uma pessoa bem relacionada com milhares de seguidores no mundo todo. Eu sei que eu posso sofrer retaliações, mas está errado, gente. Uma criança não pode ser usada de uma forma leviana, uma exposição desnecessária por um prato de comida para a pessoa se beneficiar de alguma forma. Pô, onde a gente vai parar desse jeito? Qual que é o preço da fama? Quanto custa a fama? O que as pessoas fazem para ter poder, para ficar famosa? Inventando mentiras? Falando coisas que não existem? Usando os pequeninos para tomar vantagem? Ah, me desculpa, é um desabafo. Só vou dar um recadinho do apoio cultural e já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Bom, um recadinho para você de casa agora, preste muita atenção. Você que tem carro, moto, principalmente moto, caminhão, qualquer veículo, vamos proteger contra furto, roubo, colisão. Tem muito assalto nas grandes metrópoles, o roubo está muito grande, então proteja seu patrimônio. Entre em contato agora através desse zap que está aí na sua tela, ó. É só entrar em contato através do WhatsApp, pedir a cotação, sem compromisso nenhum e proteger seu patrimônio. Furto, roubo, colisão, terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo, 100%. Não tem franquia, não tem fidelidade, não tem perfil de condutor, qualquer um pode dirigir o veículo e vai proteger você no Brasil todo. Assistência 24 horas completa por um preço que cabe no seu bolso. Chame agora nesse zap que está passando aí na tela aí, ó. Fique protegido. Eu indico, eu garanto. É muito desnecessário a gente fazer certos tipos de comentários, mas às vezes se torna plausível. Às vezes precisamos falar de algumas pessoas sim, mesmo que incomode, mas às vezes não é nem para a própria pessoa, é para a sociedade fazer uma reflexão. Eu comentei daquele rapaz aqui do Gabriel Monteiro, ele faz um trabalho fantástico aí no Rio de Janeiro, já vi alguns vídeos dele, inclusive denunciando médicos sem vergonhas que ficam dormindo nos plantões. Só que agora com isso ele deu uma bola fora. Usar uma criança no vídeo, aí fica difícil. A gente não tem nenhum amparo para poder defendê-lo nessa situação específica, que não aconteça. E o senhor e a senhora que está andando por aí, ó, a Deus dará, achando que acabou a pandemia não acabou. Muita gente está sendo morta ainda. Esse vírus maldito, quando ele não te mata, ele te deixa com sequelas difíceis, problemas respiratórios. Eu mesmo sou um que passo por isso. Eu tenho sequelas dessa Covid-19, não fiquei mais o mesmo. Então vamos tomar cuidado, porque a pandemia está pegando solta. Milhões de chineses estão confinados por causa da Covid-19. Presta atenção. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! A China confinou milhões de pessoas depois de registrar quase 4.000 infecções por Covid-19 em 24 horas, número mais alto em 2 anos. 19 províncias enfrentam surtos das variantes Ômicron e Delta do coronavírus. Em Xangai, a cidade mais populosa da China, com mais de 25 milhões de habitantes, os bairros foram isolados, enquanto shoppings, restaurantes e escolas foram fechados. A China, onde a doença foi identificada pela primeira vez em 2019, tem seguido uma política estrita de Covid-0, com confinamentos, restrições de viagens e testes em massa quando novos focos são detectados. Apesar dos recordes de contágios, os números no país mais populoso do mundo ainda são pequenos se comparados a outras regiões, graças a medidas rígidas que provocam cansaço entre a população e dúvidas sobre a eficácia. Cientistas sugeriram que a China deveria abandonar a política de Covid-0 e começar a conviver com o vírus, mas o governo não descartou a possibilidade de recorrer outras vezes a confinamentos estritos.
É uma situação bem delicada por dois fatores. Uma condição psicológica das pessoas pós-pandemia. Aquelas que tiveram entes queridos mortos pelo vírus da Covid-19 estão completamente abalados e não conseguem caminhar a vida normalmente. É difícil, porque não tiveram despedida, não puderam velar os corpos ou ver a pessoa viva hospitalizada. Não puderam. Outro fator que pesa muito é o fator econômico. A economia quebrou. Muitas portas e comércios foram fechados. Muitos não conseguiram, ter fôlego nesses 2 anos para continuar a vida. Então, quando se fala de Covid-19, você mexe tanto com o financeiro, também com o emocional. Por isto, não queremos alarmar a população de forma alguma, mas a China ainda vive um colapso com a pandemia. O Brasil, todos os dias, tem números de mortos aumentando. Então vamos tomar cuidado. Esse programa é um programa de reflexões. Eu preciso ver o senhor e a senhora bem. Vocês estando bem, com certeza todos estaremos bem. É um cuidando do outro. E é assim que é. Por isso hoje eu tô 1000 volts! 1000 volts! Falando das principais notícias do Brasil e do mundo. Queria falar para você também, querido, querida, se você quiser acompanhar os nossos programas através das redes sociais, entre pelo Instagram ou pelo Facebook, está aparecendo aí na sua tela, vai ser uma honra você me seguir, os nossos programas, ou pelo canal do YouTube. Manda para os amigos, é importantíssimo que você ajude esse programa a crescer e fique bem informado. O Brasil é um país de um povo muito aguerrido também e que gosta de ajudar as pessoas. Nós temos uma natureza linda, maravilhosa, nós temos os mares, os oceanos, que são incríveis, lugares de entretenimento. Por que você está falando isso, Pedro Paulo? Porque a próxima matéria tem tudo a ver. As pessoas, existem aqueles poucos de ignorantes, de pessoas sem educação, que ficam indo nesses lugares lindos e maravilhosos e deixando lixo, maltratando os animais. Não façam isso, porque o Brasil é muito lindo, vamos cuidar da nossa fauna, da nossa flora, é muito importante esse recado. Novas tartarugas em Galápagos, muito bacana essa matéria, eu adoro tartarugas, olha o tamanho dessas tartarugas aí, entendeu? Você fique ligado, não mude de canal, porque essa matéria é muito show. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! As Ilhas Galápagos ficaram famosas por terem sido o local onde o cientista Charles Darwin desenvolveu a teoria da evolução das espécies. Mais de 160 anos depois, a fauna do arquipélago surpreende. Um estudo de DNA mostrou que as tartarugas gigantes que habitam a ilha de San Cristóbal fazem parte de uma nova espécie ainda não conhecida pela comunidade científica. Para Galápagos, essa descoberta mostra a constante variabilidade genética que temos em nossas espécies. Sempre consideramos as tartarugas gigantes de São Cristóbal como uma espécie única, mas o estudo de DNA nos diz hoje que esta espécie não corresponde ao que conhecíamos, mas sim a uma nova linhagem que será descrita mais tarde. O estudo publicado na revista científica Heredity continuará com a recuperação de mais DNA de ossos e conchas para esclarecer se esses animais devem receber um novo nome. A ilha, que tem 557 km de comprimento, pode ter sido dividida em duas pelo mar há milhões de anos e cada parte tinha suas próprias espécies de quelônios. Mas, quando o nível da água caiu, as duas ilhas se fundiram, assim como as tartarugas. Originalmente, existiam 15 espécies gigantes no arquipélago, 3 das quais se extinguiram há anos. Se as pessoas tivessem a consciência que preservar esses animais também preserva a nossa espécie humana, porque não sabemos qual a colaboração exata de um animal desse para a nossa existência.
Quantos vírus e bactérias esses animais acabam deixando de ficar livre para afetar os seres humanos? Aí de repente eles matam essas tartarugas, devastam a natureza e perdemos mais um animal que pode fazer a diferença no nosso planeta. Fica a dica, cuidado, trate bem dos animais, isso é muito importante para todos nós. Queria dizer para você uma coisa muito importante também. Quando o Senhor estiver na sua casa, lembre-se sempre de fazer as suas orações para o povo ucraniano. Essa guerra sem fim que acontece lá, estou falando em todos os programas, em algumas edições, precisamos orar e pedir a paz mundial para que atrocidades não aconteçam no mundo todo. É muito importante. Está aqui o Bob, ó, que também torce, nosso campeão do MMA, todos aqui torcendo pela vida humana no planeta. Aqui, ó, o Bob sempre rosnando aqui, ó, nosso campeão em forma. E saiu nosso programa, é um programa também que pensa no próximo. Às vezes, mas é só jornalismo para falar as notícias? Não, nós pensamos no senhor e na senhora que está em casa, o tempo todo. Rodrigo Braga, é importante também a gente falar para as pessoas que é necessário, agora, neste carnaval, tomar cuidado com as doenças sexualmente transmissíveis, tá? Você que vai sair aí com a mulherada, vai sair com os homens, vai se divertir, usem preservativo, tomem cuidado com as bebidas alcoólicas. Muita bebida alcoólica e muitos acidentes de trânsito acontecendo o tempo todo. Tomem cuidado para que isso não aconteça. É uma dica aqui do Chutando o Balde, preservando a vocês todos no Brasil inteiro. 4 anos sem resposta de quem matou a vereadora Marielle. Sempre essa pergunta, né? Marielle representava o que o Brasil vê hoje nas comunidades, uma mulher forte que gritava por justiça para os mais fracos, e ela, através disso, acabou irritando gente poderosa e pagou com a própria vida. Por isso essa matéria é boa. Mas eu já vi várias vezes falando da Marielle. Temos que falar sim, para que isso não fique em vão, nem impune, e para que o que ela fazia não seja esquecido. Independente da sua vida particular, de quem era, com quem saía, tem nada a ver isso. 4 anos sem resposta. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Mas quero saber se os acordos e as conversas que... Há 4 anos, uma pergunta é feita pelos brasileiros ainda sem respostas. Quem mandou matar Marielle Franco? Na noite de 14 de março de 2018, a vereadora tinha participado de um evento no centro do Rio de Janeiro, ainda por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Às 9h30 da noite, na rua Joaquim Palhares, um veículo emparelhou ao carro no qual Marielle estava e fez os disparos, que atingiram ela e o motorista Anderson Gomes, também morto naquele dia. 2 ex-policiais militares foram presos no ano seguinte sob a suspeita de serem os autores do crime. Rony Lessa, que teria feito os disparos, e Elcio de Queiroz, suposto motorista do carro. Lessa era vizinho do então deputado Jair Bolsonaro em um condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Os 2 detidos também tinham vínculos com as milícias paramilitares que aterrorizam várias regiões do Rio de Janeiro. A condução das investigações é muito criticada, inclusive por associações policiais que, em 2019, acusaram o presidente Bolsonaro de tentar intimidar o delegado responsável. Marielle, mulher negra e eleita com mais de 46 mil votos, representava muitas outras pessoas que pouco se veem presentes na política. Negros, negras, mulheres, membros da comunidade LGBTQ+, moradores de favelas. Seu assassinato chocou o Brasil, gerou homenagens em diferentes países e criou uma onda de outras mulheres negras na política que carregam o legado da vereadora. Ainda assim, a principal pergunta paira no ar: quem mandou matar Marielle e por quê? Essa é uma resposta que todos os brasileiros anseiam em saber. Quem matou a vereadora Marielle? Até porque ela representa uma camada bem pobre da sociedade carioca e representa o Brasil todo, de pessoas que às vezes acham que não têm vozes, mas vocês têm sim, vocês são representados. Nós estamos aqui nos veículos de comunicação também para representar vocês, negro, negra, pobre, da periferia, menos privilegiado,
por situações econômicas. Você é uma pessoa, um ser humano que tem o seu devido valor. Sim, precisamos falar para o mundo todo que nós temos voz na sociedade. Independente da sua crença, religião, do seu modo de viver ou de comportamento. Você merece o devido respeito por ser um ser humano. E a vereadora Marielle, é claro, representava milhares e milhares de pessoas assim. Por isso que a morte dela chocou o Brasil e o mundo todo, e as pessoas até hoje anseiam, buscam por respostas e querem sim uma satisfação legal das autoridades para saber a verdade dos fatos e que as pessoas que fizeram isto sejam todas punidas com o dever da lei. É isso aí, pessoal. Só vou dar um recadinho do apoio cultural. É um minutinho, eu já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Ó, um recadinho para você de casa agora, preste muita atenção. Você que tem carro, moto, principalmente moto, caminhão, qualquer veículo, vamos proteger contra furto, roubo, colisão. Tem muito assalto nas grandes metrópoles, o roubo está muito grande, então proteja seu patrimônio. Entre em contato agora através desse zap que está aí na sua tela, ó. É só entrar em contato através do WhatsApp, pedir a cotação, sem compromisso nenhum e proteger seu patrimônio. Furto, roubo, colisão, terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo, 100%. Não tem franquia, não tem fidelidade, não tem perfil de condutor, qualquer um pode dirigir o veículo e vai proteger você no Brasil todo. Assistência 24 horas completa por um preço que cabe no seu bolso. Chame agora nesse zap que está passando aí na tela aí, ó. Fique protegido. Eu indico, eu garanto. Quando a gente fala de pessoas anônimas que ganharam uma certa notoriedade na mídia e na sociedade brasileira por conta da sua garra, da sua determinação e do seu trabalho, nós precisamos lembrar que atrás dessas pessoas existem milhares e milhares de outras pessoas que não têm pretensões políticas ou artísticas ou qualquer que seja para aparecer, mas são seres humanos como nós e devem sim ser tratados com o devido respeito. Por isso, eu peço a gentileza de todos que olhem sempre pelos mais fracos e oprimidos. Ah, mas é demagogia o que você está falando. Não, essas pessoas precisam de ajuda, gente. Tem gente que não tem nem orientação de como viver a vida, é tão atrapalhado com problemas de moradia, de alimentação, de emprego, de segurança pública, de alfabetização. As pessoas não sabem ler, sabe? Tem gente que é analfabeto e tem vergonha de falar. Ah, mas não estudou porque não quis. Não julgue. Não sabemos o que de fato acontece na vida das pessoas com o decorrer do tempo, no decorrer da caminhada, os problemas que cada um passou. Ah, mas eu fui lá, eu não tinha condições, eu estudei. A sua condição é assim, senhor. Mas não sabemos se aquela pessoa realmente passou pelas mesmas dificuldades e se teve forças para continuar. Às vezes não teve forças. Eu sei que o senhor e a senhora que está assistindo em casa vai concordar comigo. Cada situação tem que ser avaliada de uma forma diferente da outra. Por isso, vamos ajudar uns aos outros. E olha o ciclone, hein? Ciclone deixa mortos em Moçambique. Essas tragédias naturais não param de acontecer ao redor do mundo. Muito forte, hein? Olha o ciclone, olha a devastação desse ciclone. Olha isso daí, ó. Destrói tudo por onde passa, acaba deixando as pessoas na miséria, já vivem uma vida desgraçada nesses países africanos, né? Que não é fácil, tá? Eles têm uma qualidade de vida muito abaixo das pessoas que vivem aqui no Brasil. E aqui já é difícil. Então, vem um ciclone desses e acaba matando todas essas pessoas e deixando desabrigado, não é fácil. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! A passagem do ciclone Gombe deixou grandes prejuízos e vários mortos em Moçambique. Mais de 30 mil pessoas foram afetadas pela passagem do fenômeno natural desde sexta-feira, que destruiu milhares de casas. Especialistas do Instituto Nacional de Gestão de Riscos afirmaram que o Gombe não teve o mesmo impacto em termos de destruição que o Idai, que atingiu a região em 2019.
Ele chegou a Moçambique com muita força, mas diminuiu de intensidade logo no início. Ventos de até 170 km por hora e chuvas torrenciais atingiram a província de Nampula, ao longo do Oceano Índico, e a província vizinha de Zambésia, de forma particularmente forte. Em Nampula, a província mais populosa do país, foram abertos 8 abrigos. A área já tinha sofrido uma tempestade tropical em janeiro. E o pior, quando acontecem essas mazelas nesses lugares, não há quem culpar, né? Porque são fenômenos naturais. Os culpados não são punidos. Na verdade, os culpados por essas tragédias é o próprio ser humano, né? Que com o aquecimento global, com o desmatamento, com a poluição, acabam contribuindo 100% para que haja esses fenômenos naturais. E o pior de tudo isto, as pessoas mais importantes que fazem com que essas coisas aconteçam jamais serão responsabilizadas, porque vivem nas suas mansões milionárias em lugares paradisíacos. Esta é a verdade. Quem de fato deveria ser punido jamais será punido ou passará por isto. Eles são espertos, eles são inteligentes, eles constroem as suas casas em lugares onde a probabilidade de acontecer um desastre natural com esta importância é muito baixa. Então eles moram em lugares protegidos, vivem em apartamentos de luxo e poluindo, tudo em nome de um progresso. Tanto dinheiro, para quê? E às vezes não ajudam ninguém. É uma coisa de se ficar indignado. Aonde vamos parar? Difícil, Brasil. Corpo de jornalista americano é encontrado no meio da guerra. Esse jornalista aí, ó, nosso parceiro de trabalho, que estava ali fazendo as suas matérias para deixar as pessoas bem informadas das barbáries que acontecem na guerra, foi morto nessa guerra maldita, nessa guerra insana, que o culpado de tudo é esse presidente Vladimir Putin. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Um jornalista americano foi morto e outro ferido a tiros neste domingo em Irpin, no extremo noroeste de Kiev, onde forças ucranianas lutam contra tropas russas. Os 2 homens foram atingidos enquanto dirigiam com um civil ucraniano, que também foi ferido. Autoridades acusaram as forças russas pelo ataque, mas até o momento não se sabe de onde vieram os tiros. A vítima é Brent Renault, fotógrafo e diretor que carregava um crachá do New York Times, mas não estava na Ucrânia a serviço do jornal. O cerco a grandes cidades na Ucrânia continua, entre elas Mariupol, no sudeste do país, onde mais de 2.000 habitantes foram mortos desde o início da invasão. A cidade portuária, localizada entre a península da Crimeia e a região do Donbass, está em uma situação quase desesperadora, de acordo com os Médicos Sem Fronteiras. O grande impacto disso numa sociedade moderna é que os veículos de comunicação estão sendo cerceados, proibidos de fazer o seu trabalho, sofrem baixas. Eu fiz aqui recentemente, nós gravamos aqui no Chutando Balde, eu e Rodrigo Braga, fizemos uma matéria aqui, falamos da matéria, da queda da torre de televisão que os russos jogaram a bomba matando 5 pessoas lá na Ucrânia. Isso é um desrespeito, porque eles estão impedindo o país de transmitir as notícias importantes através dos veículos de comunicação. Aí, quando matam um jornalista que está no exercício da função, num país hostil, procurando fazer as matérias especiais para manter o mundo informado das barbáries que acontecem ali, é morto, estirado ao chão. E as consequências disso são catastróficas, tanto para a informação, para o jornalismo, quanto para os seus familiares, que não vão ter mais o prazer de conviver com esta pessoa. Por isso a gente tem que fazer certas matérias falando de vidas e ter uma dignidade maior, um respeito. Olha a foto das torres aí, Rodrigo Braga lembrou bem, ó, da torre de televisão que foi bombardeada pelos russos. Foi uma tremenda covardia, fora as outras que eles fizeram aí, atacando até escolas, hospitais. Os hospitais são neutros em guerras, não podem ser atacados.
Há relatos de hospitais que foram atacados, sabe, com bombas. As pessoas já estão doentes, sendo tratadas dentro desses hospitais. Aí vem esses bombardeios covardes, esses bombardeios devastadores que levam milhões, milhares e milhões de pessoas ao buraco, à morte. E o pior, os malfeitores estão no ostracismo, né? Ou seja, ficam nas sombras. Ah, não, mas é o Vladimir Putin. Sim, mas quem está no campo de batalha são esses generais de guerra aí, que até agora não vi nenhum nome ser mencionado, que dão a ordem das execuções. Eles fazem os soldados atirar e jogam as bombas. São cruéis, são pessoas de baixo nível de intelectualidade, porque atacam hospitais, gente. Eu penso, dentro da minha limitada inteligência, porque eu não sou uma pessoa muito culta, não estudei muito para isto, mas eu penso dentro das minhas limitações, não há um ser humano ali? Porque quando ele vai jogar uma bomba de precisão, e ele sabe o material poderoso que ele tem nas mãos, que vai causar mortes e uma destruição tremenda aonde acertar aquele alvo, e ele joga do mesmo jeito, sabendo que ali podem ter crianças, idosos e pessoas inocentes que não tem nada a ver com essa guerra maligna. Ah, pessoal, me desculpe, mas não há nenhum tipo de pensamento a não ser canalhas, sórdidos, aproveitadores, vão queimar no fogo do inferno. Me desculpem, mas não há nenhum tipo de outro comentário pertinente para uma barbárie que acontece nesses lugares. Queria agradecer ao senhor e à senhora pela sua audiência, pedir mais uma vez, vamos orar a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo pelos ucranianos, para que haja dias melhores e pela paz mundial. Deus abençoe, fiquem com Deus.